Oi, sétimos anos, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje para realizarmos uma atividade prática relacionada ao nosso quarto capítulo, que é fungos. As leveduras são um tipo de fungo e a gente utiliza ela muito comumente na cozinha, na culinária, em muitas receitas. Hoje a gente vai utilizar esses fungos, a gente vai utilizar essas leveduras para fazer pão. Existem várias receitas diferentes de pão. Eu e a Fabi escolhemos uma simples, né, com poucos materiais que é para vocês poderem fazer em casa, tá bom? Como eu falei para vocês em sala e a Fabi também, lembram que essa atividade ela vai ser feita por vocês até um certo ponto e depois vocês vão precisar da ajuda dos adultos, dos pais, de algum familiar que esteja em casa para poder ajudá-los. Não se esqueçam disso. Bom, para começar, vocês têm que escolher um lugar, verificar se esse lugar está bem limpo e lavar muito bem as mãos. Porque a gente vai pegar na massa, então é importante que as mãos estejam limpas. Para fazer o pão, vocês vão precisar de uma vasilha, ok? Não pode ser muito pequena, uma colher de pau, uma forma. Aqui, percebam que eu já untei e farinhei essa forma. É a primeira coisa que eu faço, porque daí você já se livra desse trabalho. Como que a gente faz isso? Pega um papel, né, um papelzinho de guardanapo, de papel, pega um pouco de manteiga, ou margarina, ou mesmo azeite ou óleo, e passa, né, por toda a sua superfície interna. Depois que você passou muito bem, você pega um pouco de farinha e joga. Então ele tem que ficar dessa maneira, farinhado. Outra coisa importante é a presença de um pano bem limpo, um guardanapo desses que a gente utiliza na cozinha diariamente. E só. Ademais, uma superfície bastante confortável aí para vocês trabalharem, tá bom? Agora, os materiais que nós vamos utilizar, os ingredientes, na verdade, tá? Lembra que essa receita, ela já está fracionada, isto é, nós vamos fazer 1/3 de uma receita. Se vocês quiserem, vocês podem fazer a receita inteira, aí é só multiplicar tudo por 3, tá bom? Vocês vão precisar de 350 gramas de farinha de trigo, mas eu já vou dar uma dica para vocês. A farinha de trigo sempre deixa o pote ao lado, porque sempre precisa de um pouquinho mais, sempre vai um pouquinho mais. Mas para a base da massa vai essa quantidade. Um ovo inteiro, lembrem-se de quebrar o ovo em um recipiente antes de colocar na massa, porque se ele estiver estragado você acaba perdendo toda a massa, né? 1/3 de xícara de chá de açúcar e a mesma quantidade de óleo, tá? E um copo de leite morno, que dá aproximadamente 240 ml. Além disso, mais ou menos 2/3 de uma colher de sopa de sal. E o fermento biológico. O fermento biológico, vocês vão fazer o seguinte: se for um pacotinho assim, como esse do fermento seco, vocês vão usar 2/3. Divide esse conteúdo em 3 e usa 2 partes. Se vocês forem utilizar o fresco, aí vocês vão precisar de praticamente um tablete inteiro, que dá aproximadamente 30 gramas, tá bom? Bom, pessoal, como eu disse para vocês, existem inúmeras receitas, tá? Essa daqui nós vamos começar com o seguinte: na forma vocês vão colocar, né, no recipiente, aliás, vocês vão colocar o leite tem que estar morno, não pode estar muito quente, o açúcar, a gema do ovo, o óleo e vão misturar um pouquinho antes de colocar o sal. Agora vocês vão colocar o sal e, por fim, o fermento, ok? Então lembra que o fermento é aproximadamente 2 partes do total, tá bom?
O que sobrar, deixe no pacotinho que nós vamos fazer um experimento, ok? Mexa de novo, bem levemente. O cheiro da levedura ele é bem característico, ele já começa a aparecer. E o importante é mexer para que você ative os micro-organismos. Então, enquanto isso vai acontecendo, lembra que, né, o açúcar e a temperatura do leite, junto com as outras substâncias, elas vão ajudar a ativar, né, a levedura e vão ajudar a levedura a começar a produzir o gás, a se reproduzir, né, e a produzir gás que fica preso aqui na massa. Essa primeira etapa a gente costuma dizer que é como se fosse uma esponja que a gente está preparando. Depois que você misturou bem os ingredientes, né, deixou só a farinha de trigo, então você vai reservar um pouquinho essa massa e esperar alguns minutos, tá? Para que ela realmente fique cheia de bolhas, espume. Bom, pessoal, enquanto a gente espera essa esponja se formar, né, essas bolhas começarem a aparecer, com aquele restinho que sobrou, né, do fermento, vocês colocam em uma garrafa junto com um pouco de açúcar e depois coloca água morna, uma certa quantidade de água morna, tá? Agitem por um pouquinho de tempo e depois peguem um balão de aniversário e acoplem ele aqui em cima, dessa maneira, ó, tá? Se for preciso, vocês podem até deixar ele mergulhado na água morna para ele ficar mais, né, ativado, ok? Então, esse é o experimento número 2. O primeiro do nosso roteiro é a execução do pão. E o segundo é esse experimento aqui que vocês podem fazer. Vou deixar ele aqui no cantinho e enquanto a gente vai fazendo o nosso pão, vamos ver o que acontece com ele. Bom, pessoal, 10 a 15 minutos são suficientes para ativar o fermento, ok? Vejam que aqui eu coloquei um plástico além do pano, que é para aquecer um pouco mais, tá bom? Então nós vamos retirar e ele fica com uma consistência esponjosa, tá? Então, essa é uma das características, ele fica com uma consistência meio esponjosa. Esse material que vocês veem em cima é justamente o fermento que está cumprindo o seu papel, ok? Bom, pessoal, a próxima etapa é muito simples. É só você ir acrescentando aos poucos a farinha de trigo. Lembra que eu falei no começo? Aqui tem 350 gramas de farinha de trigo, mas às vezes a gente precisa utilizar um pouco mais. Vocês vão ver a hora que estiver dando ponto, tá bom? Acompanhem comigo aqui o que eu vou fazendo. Então, vou despejando aos poucos, não precisa colocar tudo de uma vez só, tá bom? E mexa. Vai misturando todos os ingredientes. A massa vai ficando cada vez mais densa e com um cheiro característico mesmo de massa de pão caseiro. Você não precisa se preocupar se ela está ficando tão homogênea nesse momento, porque depois na hora que a gente for sovar a massa, isso vai ficar mais fácil, tá bom? Vão retirando das bordas, né, a farinha e vão misturando. Ao pouco ela vai umedecendo e formando a massa do pão. Olha aquilo que eu falei para vocês, ó. A massa já está ficando bem bonita, mas ela está bem líquida para a finalidade, que é o pão. Então a gente vai precisar acrescentar mais farinha. Então aquela quantidade 350, tá? Depende um pouco, às vezes você precisa de mais.
por enquanto ela está parecendo mais uma massa de bolo comum, né? E ela não pode ficar nessa consistência, ela tem que ficar numa consistência bem mais sólida, a ponto de você poder mexer com as mãos. Bom, pessoal, eu fui adicionando um pouco mais de farinha de trigo à nossa massa, porque ela tem que ficar inicialmente com esse aspecto bem mais grossa, né? Bem mais firme, não pode ficar uma massa mole, ok? Então eu fui colocando aqui até chegar a esse ponto. Agora é hora de colocar as mãos na massa, literalmente. Então vocês vão pegar um pouco da farinha de trigo, colocar na bancada ou na mesa onde vocês vão fazer, e espalhar. Lembra que essa superfície tem que estar previamente limpa, né? Lembrem disso. E aí vocês podem transferir essa massa para lá. Ela ainda vai grudar um pouco, é normal, tá? É comum acontecer isso, mas agora aos poucos você vai dando a consistência específica dela, bom? Então, coloca ela na bancada e começa a misturar com uma quantidade um pouquinho maior de farinha de trigo. Se tiver grudando na mão, coloca mais trigo, mais farinha. Bom, o segredo da massa é agora. É justamente você, né, misturar bastante e amassar ela bastante. Isso se chama sovar, tá? Então você sova a massa dessa maneira. Ó, vejam que agora ela já está bem leve e ela já está, ó, fácil de mexer, não gruda tanto na mão. Bom, essa etapa não tem como, vai mexer mesmo e vai acabar sujando as mãos. Depois vocês limpam, ok? Bom, pessoal, essa etapa aqui, ó, precisa de força para ir mexendo a massa. Esse mexer significa sovar. Então você vai misturando muito bem todos os componentes, ó. Ela já tá soltinha, firme, ok? E nem precisa ficar colocando muito mais fermento, farinha de trigo, perdão, aqui, tá? Faça uma bolinha com essa massa, pegue um pouquinho da farinha de trigo, coloque lá de volta naquela forma, né, naquele recipiente que nós utilizamos, coloque e volte a tampar com um plástico ou com um pano. É isso. Agora vocês têm que esperar por aproximadamente 20 a 30 minutos, ok? Bom, pessoal, passados então uns 30 minutos, a massa deve ter dobrado de tamanho, mas não se assustem se ela não dobrou muito, se ela não aumentou muito, porque depende muito da temperatura do dia. Quanto mais quente tiver o dia, quanto mais quente tiver o ambiente, melhor. Mas ela já cresceu, ó, veja que ela já aumentou um pouco. Vocês vão voltar essa massa para a bancada agora, ok? E vão sovar mais um pouquinho, ó. Vocês vão perceber que a massa já está bem fofinha, ó, tá? Vocês vão fazer mais uma vez aquela sessão de sovar. Então, sovem a massa e logo em seguida vocês vão modelar o pão para que ele já vá para a forma definitivamente. Bom, o que está acontecendo aqui na massa nesse momento? Como a gente tem o açúcar, né, como a gente tem o leite morno e os outros ingredientes, você tem principalmente carboidratos e proteínas que vão servir para as leveduras fazerem o processo de fermentação. Isso faz com que pequenas bolhas se criem dentro da massa. E essas bolhas justamente são aqueles buraquinhos que a gente vê no pão. Então, o que eu vou fazer agora? Mais alguns minutos sovando a massa, desse jeito que eu estou fazendo, ó, com um punho, ok? Para depois a gente já transferir aqui para a forma, tá bom? Feito, pessoal, ó, depois de sovar, vocês vão colocar o tamanho da forma. Ó, a minha forma ela é pequena, então eu vou fazer um pão que caiba quase que inteiramente ali, ó. Então, modelei aqui o formatinho do pão, ok? E vou transferir para a forma, desse jeito. Pronto. Agora vocês vão esperar mais 20 a 30 minutos, que é o tempo em que a massa vai crescer novamente. Isso é importante, bom? Enquanto isso, ó, né, vocês peguem uma pequena quantidade, façam uma bolinha da massa
e joguem em um copo cheio de água. Essa é uma dica que muitos cozinheiros dão para saber quando que a massa tá boa, tá? Vocês vão ver daqui a pouco o porquê. Bom, pessoal, vamos finalizar então a nossa receita. Então, ó, agora ele já cresceu, já tomou quase toda a forma, como vocês estão vendo, e ele já está pronto para assar. Algumas pessoas gostam de passar gema de ovo em cima, mas não é necessário, tá? Isso é completamente dispensável. Então, vocês vão aquecer o forno por aproximadamente 10 minutos a 180 graus. E depois vão assar o forno a 180 graus por mais ou menos 20 a 30 minutos de novo. Vejam que o nosso tempo é quase sempre igual, né? De uma etapa para outra, 20 a 30 minutos, ok? Então, só colocar no forno. Não se esqueçam que essa etapa não é para vocês fazerem sozinhos. Vocês precisam da ajuda do adulto, ok? Então, vou colocar lá no forno e depois, na próxima etapa, vocês já vão ver o resultado. E ó, deu certinho o tempo em que a massa subiu. Lembra que eu falei para vocês? Isso aqui é um segredo de culinária. Quando a gente jogou a bolinha na água, ela ainda afundou, né? Como o processo de fermentação formou as bolhas de gás carbônico, a massa ficou mais leve ou menos densa e subiu, como vocês estão vendo. Então, os bons cozinheiros usam essa tática, tá bom? Então, vou colocar no forno agora e quando tiver assado eu mostro para vocês. Pessoal, olha o resultado, olha que pão lindo! Né? Deu mais ou menos uns 20 minutinhos de forno. Deixa eu tirar aqui da forma, que ele está bem quente. Esperem, tá? Para desenformar, porque senão pode queimar a mão. Pronto. Olha que pão lindo que ficou. O segredo é esperar esfriar agora. Bom, ó. Pegar um pano, aquele mesmo pano que vocês utilizaram bem limpinho, umedecer ele e colocar por cima, porque daí a casca não fica tão dura, tá? A casca dele não fica tão dura, ok? Mas vamos tirar uma fatia para ver como ficou o nosso pão. Olha quanta fumacinha. Pronto. Desafio dado, hein? Agora é hora de vocês fazerem em casa. Lembra que depois eu vou querer uma foto, um vídeo, um TikTok do pão que vocês fizeram, tá bom?